Vem aumentando assustadoramente, isso no consultório, no dia a dia a gente vem notando. São 115 mil casos novos por ano no nosso país e responde no Brasil a 51 casos novos por 100 mil habitantes. 1 a cada 6 homens com mais de 50 anos terá câncer de próstata. Então eu acho que só essa entrada aí já justifica o fato de eu sair do consultório e conversar com vocês. Eu acho que isso aí é importante a gente falar sobre a prevenção. Para a gente falar sobre câncer de próstata, a gente tem que primeiro conhecer a próstata. O que é a próstata? A próstata, ela é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor masculino, responsável que está aqui ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, pesa normalmente 30 gramas, e ela fica situada, e essa localização anatômica é muito importante para os sintomas e para o que a gente vai falar na frente. Ela fica situada entre a bexiga e o pênis. Vocês notem que a uretra passa no meio da próstata. Então, ela é uma glândula, como eu falei, que juntamente com a vesícula seminal, ela produz o líquido espermático, o sêmen, que é aquele líquido que o homem ejacula quando tem relação sexual, que tem a finalidade de carrear e nutrir os espermatozoides. Então, a próstata, com a vesícula seminal, ela tem uma função muito grande para a perpetuação da espécie humana. Vocês notem que a uretra, o canal, ele passa no meio da próstata. E aqui tem o reto. Certo? Você tem a bexiga, quando a pessoa aumenta o volume de urina, desencadeia a vontade de urinar, o xixi sai por aqui. Quando a pessoa tem relação sexual e sente orgasmo, a próstata se contrai, a vesícula seminal se contrai e o esperma sai por aqui. Então, pelo mesmo canal, passa o pênis e a urina. A próstata normal, vocês notem que a uretra está bem ampla, tá? Geralmente são três lobos, o lobo direito, o lobo esquerdo, o lobo médio, e normalmente a uretra aqui fica bem aberta. Com o passar do tempo, depois dos 45, 50 anos, todo homem começa a desenvolver um tumor na próstata. Esse tumor é a famosa hiperplasia prostática benigna. Todo homem, acima dos 45, 50, a próstata começa a modificar com o surgimento de um tumor. Com esse tumor, ela vai crescendo. Então aqui a gente tem o lobo direito, o lobo esquerdo e aqui o lobo médio. Os três vão crescendo com o passar do tempo e vão fechando a uretra. Então vocês notem aqui a uretra fechada, diminuindo o fluxo de urina. Nós vamos conversar sobre isso mais na frente. Esse tumor ele vai crescendo e a velocidade de crescimento depende muito de paciente para paciente. Meu pai faleceu aos 94 anos, nem sabia que existia próstata. Tem paciente que precisa se operar aos 50 anos. Então, isso aí varia muito de paciente para paciente. Para a gente falar das doenças da próstata, ela, como qualquer glândula, como um órgão, ela pode ser acometida por infecção. O que é a prostatite, que nada mais é como tem uma apendicite, uma amigdalite, pode acontecer a prostatite, que é uma infecção bacteriana ou viral da próstata, que acomete adultos jovens de qualquer idade, certo? E tem os sintomas semelhantes ao do tumor. A pessoa pode por não dar febre, mal-estar geral, e começa a ter uma ardência ao urinar de uma forma aguda, uma ardência, diminuição do jato, urinar muito seguido. Isso aí faz com que, e uma dor também entre o saco e o ânus, no períneo, esse desconforto também aparece. É tratada essa prostatite com antibióticos, só que se trata com um período prolongado, e a pessoa volta ao normal e considera-se curada da prostatite. Outra afecção que compromete a próstata é a prostatodemia. São sintomas semelhantes ao que eu falei, com uma diferença: não tem um caráter infeccioso.
a gente não sabe ainda o que causa esses sintomas. Ainda está, talvez, ninguém sabe ainda a etiologia. E também a foco pode ser acometida por tumores, como eu falei antes, os tumores benignos, que é a hiperplasia benigna da próstata. E, com o passar da idade, a chance de desenvolver um câncer na próstata vai aumentando. Não é o tumor benigno que vira maligno. Surge câncer na próstata, certo? Que é 99% o adenocarcinoma prostático. Nós vamos conversar muito, como esse slide aqui demonstra o seguinte: vocês notem que a próstata ela é envolta por uma cápsula, nós chamamos de cápsula prostática, certo? E o tumor começa pequeno. Vou falar disso muitas vezes. No início do câncer, não apresenta sintoma nenhum. Isso eu quero que vocês saírem daqui com essa ideia fixada de já ganhar tarde. No início, o câncer não produz sintomas. Ele vai evoluindo. O importante, nós vamos falar disso, é descobrir o câncer nessa fase. Porque descobrindo o câncer nessa fase, a gente tem 95% de chance de cura. Não faz o diagnóstico, não se tratou, o câncer aumenta, aí sim, ele vai comprometer estruturas vizinhas, comprometendo a vesícula seminal, comprometendo a bexiga. Aqui o paciente pode começar a ter sintomas. Mas nessa fase aqui não se fala mais em cura. Se fala em controle da doença. Se aqui não é feito diagnóstico, o tumor continua crescendo e o câncer dá metástase à distância. E a metástase do câncer normalmente é para a coluna. Se alguém aqui teve um pai ou um avô com câncer de próstata e chegou nesse ponto, sabe do que eu estou falando. É intensamente sofrido. A fase final de câncer de próstata metastático é muito dolorosa. Então, a nossa conversa hoje é para explicar por que a gente tem que fazer o diagnóstico nessa fase aqui. Para falar em sinais e sintomas, o que é que o homem apresenta quando tem um tumor de próstata? Vocês observem que eu não falei aqui em sintomas de tumor maligno ou benigno. Tumores em geral, tanto o câncer quanto o tumor benigno, os sintomas são muito semelhantes. Não é assim, o câncer tem sintoma tal e o tumor não. Os sintomas são semelhantes. Normalmente se começa perto dos 45, 50 anos. O primeiro que a pessoa começa é levantar à noite para urinar. Não é aquela pessoa que tem sono e urina. A bexiga corta a pessoa que quer urinar. Então ele começa a levantar uma vez, duas vezes para urinar. O jato urinário começa a perder a força. Aqui vocês não estão na faixa etária de vocês, mas se um avô ou um pai de vocês sabem como é que é a história. Se ele perguntar, ele vai lembrar. Quando é jovem, ele urina ao deitar, dorme a noite toda, vai fazer xixi, o jato vai lá na água do chapéu. Né? Com o passar da idade, ele começa a fazer força, o jato começa a diminuir, levantar muitas vezes à noite, quando ele vai olhar de manhã, molha a bota. Isso aí pergunta por pais, os avós de vocês, que eles vão saber. Vocês, eu acho que ainda não estão nessa fase. A pessoa começa a fazer esforço para tentar urinar. Começa a urinar mais vezes, nós chamamos de polaciúria. E com a dificuldade de esvaziar a bexiga, ela começa a desenvolver um resíduo de urina. A pessoa urina e a bexiga não esvazia. Tá? Isso aí vai acumulando. Então a pessoa começa a desenvolver o que nós chamamos de urgência. Dá vontade de urinar ou abre a torneira, dá vontade de ter que ir no banheiro. Começa a apresentar dificuldade para urinar.
pode aparecer sangue na urina, que o sangue na urina tem várias causas, não só a causa da próstata, e com a evolução do quadro, ele começa a perder urina sem querer. O que é que acontece? A bexiga, só quero avisar uma coisa, quem estiver dormindo vai levar um toque no final, dá para avisar. Tá? Depois do almoço, né? Só para avisar, só para avisar. Então, a incontinência urinária, a pessoa começa a perder urina. Perder urina por quê? A bexiga está enchendo, tá? Vai acumulando muita urina e para não romper, ela extravasa. É por isso que a gente chama de incontinência paradoxal, porque é uma perda urinária por extravasamento, culminando com a retenção urinária. A pessoa tranca a urina, não consegue urinar e é uma situação de urgência extremamente dolorosa que tem que ir no hospital para passar uma sonda para resolver o problema depois com cirurgia. Sobre a incidência do câncer de próstata, ela varia geograficamente. Isso aqui é interessante. Por exemplo, na Ásia, nos países asiáticos, Vietnã, coreano, tem 1 a 2 casos por 100 mil habitantes anos. Nos Estados Unidos, tem estado americano que tem 150 a 170 casos por 100 mil habitantes anos. Uma diferença enorme. E o interessante é que esse coreano que vai morar nos Estados Unidos e adquirir o hábito americano, ele vai cair na incidência americana. O que é que se acha que é isso? O asiático, ele come muito moderado, ele não come gordura animal, ele come muita verdura, a dieta é muito saudável. O americano, ao contrário, é fast food, é bacon, é uma comida rica em gordura animal. O câncer de próstata, ele aumenta a qualidade. Foi feito um estudo nos Estados Unidos bem interessante. Juntaram-se vários hospitais, todo homem que morria por qualquer doença fazia biópsia da próstata. Não fosse uma causa jurídica grande. Conclusão do trabalho: 80% dos homens aos 80 anos têm câncer de próstata. Câncer de próstata. Se tem um pai ou um irmão, tem 7 vezes mais chance. Se tem 2 irmãos e um pai, tem 3 vezes mais chance. Certo? Então, o risco familiar é importante. O crescimento lento da próstata é uma vantagem, entre aspas, que o câncer de próstata fornece, porque ele tem um crescimento rápido. Por isso, assim, a gente fica no consultório em dúvida, paciente com 85, 90 anos, a gente descobre o câncer de próstata, vale a pena operar, tratar o paciente, porque com certeza, como o crescimento é lento, ele vai morrer com o câncer, não pelo câncer. Em contrapartida, se é feito o diagnóstico de câncer num paciente de 50 anos, já é um tumor mais agressivo. A obesidade está comprovada que o paciente obeso tem mais chance de desenvolver câncer, e os afrodescendentes, a raça dele, geneticamente, tem uma maior incidência de câncer de próstata. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que é feito? A gente vai na consulta, o médico faz a anamnese, que nada mais é do que colher a história clínica do paciente e faz o exame clínico. No urologista, independente da história da queixa clínica, acima dos 45 anos, faz parte da consulta o famoso e temido toque retal. Então nós vamos falar muito a respeito disso. Se pede um exame laboratorial chamado PSA, que é uma sigla americana de inglês, de antígeno prostático específico, que é um exame de laboratório que dosa uma substância que a próstata produz no sangue. Isso é um marcador tumoral, não é ideal. Mas assim, o PSA é normal até 4, a chamar a atenção que não é um número absoluto, depois a gente pode discutir sobre isso. Acima, quando o PSA está elevado, tem que pensar em câncer de próstata, ou uma prostatite também pode elevar, por isso que o PSA não é um marcador ideal ainda, certo? Uma prostatite aumenta também um PSA, sem ter necessariamente câncer. Então, aumenta o PSA, o toque retal, mesmo que normal, se pode lançar mão de uma biópsia para fazer o diagnóstico correto. E vamos falar do toque, do famoso e temido toque retal. Como eu falei para vocês, a gente tem um reto, e vocês notem aqui, o toque retal é feito com um indicador. Vantagem para o homem, que o toque ginecológico é feito com 2 dedos, e a mulher está acostumada
a receber o toque retal, nunca reclamam desde quando começa a atividade. E os homens têm medo e é um dedo só. Começa por aí a diferença. O toque retal, a próstata, ela tem a face posterior da próstata, está em íntimo contato com o reto. Por isso que foi a única via que Deus nos deu para examinar a próstata é pelo toque retal. Qual é a importância do toque retal? O toque retal, para o urologista, é muito importante. Vocês não sabem, mas o desurologista tem 8. O toque retal, a gente vê o tamanho da próstata, a gente vê a consistência, que geralmente quando o câncer está avançado, a próstata tem uma consistência pétrea. Na próstata benigna, ela é elástica. A gente vê os limites da próstata, se ela está bem delimitada. A gente vê a presença ou não de um nódulo. Eu estou já pensando que vocês, lendo o pensamento de vocês, porra, mas para ver tudo isso, doutor, o senhor fica com o dedão lá meia hora. Não é isso. O toque retal é um toque rápido, é indolor, tá? E traz parâmetros importantes para o urologista. Já vou responder uma pergunta: o toque retal substitui o PSA, substitui o toque retal? Não. O PSA é um exame que se complementa com o toque retal. Fazem vocês, tem de 5 a 15, 20% de PSA normal com câncer. E situação inversa, tem PSA elevado sem ser um câncer. A gente tem alguns pacientes que mantêm um PSA elevado sem ser com câncer. Tá?